doutora Cristiane Gurgel, que assinou, né, a petição interamericana para essa situação da fábrica de fogos em Santo Antônio, culminou com a morte de 64 pessoas. E, sem dúvida, é uma importância muito grande, tendo em vista que é uma sentença histórica. Essa sentença em 2020 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente para mim, de forma particular, a emoção é maior, porque em 2021 eu estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia e assinei esta petição como presidente da comissão da OAB Bahia, e 22 anos após a assinatura dessa petição, que resultou na sentença da Corte, eu retorno aqui, não é? E muitas cenas me marcaram aquela época, ainda jovem, que, sem dúvida, essa tragédia, não é? Que deveria ter uma comoção, não digo somente nacional, mas de toda a comunidade internacional. Temos que ainda, numa sociedade tão injusta, não é? tão perversa, de termos que buscar uma efetivação de uma sentença num organismo internacional para que então possamos ver o Brasil no banco dos réus, assim como o Poder Judiciário, tendo que de fato fazer a justiça agora. Como é que a senhora acompanha também a quantidade de pessoas negras sem trabalho, e que tem um trabalho precário como esse, que ainda faz várias famílias sobreviverem mesmo sem condições? O que demonstra mais ainda a perversidade da sociedade e do Estado, né? A gente tem aí nesse quadro dessas pessoas que morreram, que foram vítimas, na verdade, de uma chacina. São pessoas, como você bem disse, do sexo feminino, não é apenas uma do sexo masculino, então sexo feminino, negras, da classe social que a gente considera pobres. Adolescentes também, né? Crianças e adolescentes, ou seja, segmentos da sociedade sempre marginalizados, esquecidos e que sofrem, continuam sofrendo, tendo em vista que ainda não existiu a efetivação da sentença da Corte, embora já caminhemos aí para 3 anos de publicação da Corte. Muito bem. Existem culpados, culpado? Seria o Estado brasileiro culpado desse grande mal que ainda continua, que culminando com várias pessoas, com morte de pessoas? Não tenho dúvida que o Estado é o primeiro culpado a partir do momento em que ele não fiscaliza. Ele não fiscaliza, não é, a produção de forma ilícita, de forma ilegal, de forma clandestina, colocando assim em risco justamente esse segmento da sociedade que está sempre vulnerável. Então o Estado continua produzindo essa perversidade a partir do momento que não faz o seu principal papel, que é fiscalizar e punir aqueles que estão contrariando a lei e desrespeitando o ser humano. Além da participação da OAB neste evento, o que mais a OAB tem feito em relação a casos como esse? De que forma a OAB tem contribuído, além de estar presente neste evento? Eu diria que a OAB, como signatária, como aquela que assinou a petição, a Comissão Interamericana, ela teve um papel muito importante, tendo em vista que ela iniciou esse trabalho junto ao organismo internacional, tendo em vista que em nosso país não existia e não existiu uma manifestação do Poder Judiciário. Então, os poderes do nosso país, seja o Poder Executivo, o Poder Judiciário, não respondiam frente a uma tamanha dessa tragédia. Não poderia a OAB, se não assinar essa petição, iniciar junto, ou seja, se socorrer a um organismo internacional, ao direito internacional. Então a gente continua acompanhando, estamos aqui juntos e foi o compromisso que hoje eu firmei, da instituição, de continuar lado a lado para a efetivação da sentença da Corte.